Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz porque, mais uma vez, eu vou estar trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer muito ao Espírito Santo, que tem cuidado da minha vida, que me preparou para eu estar aqui. Mas toda a honra e toda a glória seja para Ele. Eu peço a você que preste bastante atenção em tudo que vai ser falado aqui, porque pode ter certeza que foi tudo dito pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou ler aqui em João 21, do versículo 15 até o versículo 19. Amém? Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro se cingirá e te levarás para onde tu não queres. E falou isso, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Podem assentar. Irmãos, eu gosto muito de Pedro. Pedro, ele foi um homem assim, um pouco soberbo, quando Jesus o chamou. Ele se achava muito grande. Em tudo ele queria ser o melhor. Mas ele vinha com muitos defeitos. Ele achava que ele amava Jesus de uma forma muito grande, que ele amava Jesus mais do que os 11 discípulos. Mas a gente sabe que Pedro traiu Jesus, ele negou a Jesus. E Pedro, ele era um homem explosivo, como muitas vezes também nós somos. Muitas vezes achamos que somos insubstituível na obra, que se a gente não tiver no meio, a gente acha que não vai dar certo. Muitas vezes a igreja, o Senhor separou pessoas para pregar, para limpar, para fazer campanhas. Mas a gente quer além do que Deus tem para nós.
Nós queremos dar ordens para Deus. Senhor, eu quero pregar a palavra. Mas o Senhor não quer usar a sua vida para isso. Porque pregar é uma grande responsabilidade. Muitas vezes Deus quer que realmente você fique ali na porta. Deus quer te usar para limpar aqui, o chão da igreja. E por que você se acha inferior? Cada um faz a sua parte. E Pedro aqui, nesse jantar que teve, Jesus olhou para Pedro. E ele não quis jogar na cara de Pedro que Pedro o traiu 3 vezes. Pedro estava sem graça, porque ele sabia do que ele tinha feito. Ele cortou, ele decepou a orelha daquele soldado. Aí você fala, mas Vera, o Senhor sabe de todas as coisas, seria fácil o Senhor fazer com que aquela espada não seria usada. Mas o Senhor em tudo, Ele quer nos provar. E Ele, quando Pedro decepou a orelha do soldado, o soldado ficou desesperado, mas o Senhor olhou para Pedro e pegou a orelha do soldado e colocou no mesmo lugar. O que Jesus estava fazendo ali com esse ato? Ele ganhou aquela alma. Porque aquele homem ele não conhecia Jesus. Ele conhecia de ver falar, ele não tinha intimidade. Mas aquele momento em que Jesus colocou a orelha dele no mesmo lugar, ele se converteu. E muitas vezes o Senhor tira a gente do lugar de honra para ensinar a gente. Nós precisamos aprender, a igreja precisa aprender. Essa pregação não é para ninguém de fora, é para nós, é para mim, é para você. Que muitas vezes nós estamos na casa do Pai e a gente não para cumprimentar o nosso irmão. Quantos daqui nunca falaram a paz do Senhor para o seu irmão? O que Deus quer falar com tudo isso? Que nós temos que ser simples como ele foi. Ele andava no meio das prostitutas. Ele andava no meio dos fariseus. Ele se assentava com os doentes. E nós, por que nós queremos ser o melhor? Eu não sou melhor que vocês não são melhor do que eu. Aqui o grande eu sou é que manda em tudo. É Ele que determina o que nós temos que fazer. Por que queremos ganhar o céu se a gente não tem coragem de cumprimentar o irmão? De sentir que o Espírito Santo está te falando, ajuda, levanta, faz alguma coisa. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Jesus não vai voltar dessa forma.
Nós clamamos para que Jesus volte. Jesus venha, Jesus venha. Ele não vai vir. Ele não vai vir porque senão muitos de nós vamos ficar. Nós temos que abrir o nosso coração. Chegou a hora de mudar a igreja. O Senhor fala tremendamente. Nós temos que mudar o nosso coração. O nosso coração é duro. Nós mal saímos daqui da porta e a gente já tem alguma coisa para falar do outro irmão. E eu pergunto a você, por que nós somos assim? Jesus, quando ele olhou para Pedro e perguntou para ele: tu me amas? Ele quis exaltar Pedro. Ele quis colocar confiança em Pedro. Porque Pedro se arrependeu demais quando ele negou a Jesus. Ele ficou com muita vergonha, porque ele não amava tanto Jesus como ele pensava. Porque se ele amasse Jesus como ele pensava, com certeza ele não teria negado Jesus. Mas nessa noite, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: tu me amas? Porque Jesus sabia que Pedro, obrigada, irmã, que Pedro, ele seria o grande líder das igrejas. Assim como Jesus quer que nós sejamos líder, nós temos que ter uma liderança, sim, mas uma liderança com Deus. Nós temos que ter capacidade para que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, você seja fiel. Que você tenha intimidade com Jesus e não volte para as drogas. Você sabe que é tão difícil a gente ser crente. Eu tenho 61 anos e eu sirvo ao Senhor Jesus há 15 anos de verdade. Antigamente eu servia a Jesus por causa da minha irmã, porque eu queria ficar perto dela. Eu queria que ela tivesse orgulho de mim, porque eu era uma mulher que eu vivia na noite. Eu era uma mulher do mundo. Eu só não me prostituía nem me drogava. Mas eu vim conhecer Jesus há 15 anos. E hoje eu digo que eu faço de tudo para não desapontá-lo. E é isso que ele fala para mim, para que eu não me envolva com aquilo que vai me tirar da sua presença. Eu pergunto a você, o que tem te tirado da presença do Senhor? Por que você está fraco? Por que você dorme? O Senhor está dizendo assim: igreja, acorda, igreja, acorda. Para de pecar tanto. Para.
clamamos, Senhor, venha, 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 mas não dá para Ele vir, e Ele não vai vir, e nós vamos sofrer. Quando Jesus falou para Pedro pela segunda vez: tu me amas? O coração de Pedro devia estar igual ao meu. Ele falou: apacenta minhas ovelhas. Quando ele falou pela terceira vez: tu me amas? Pedro ficou inconsolável, porque ele sabia que alguma coisa estava diferente, que Jesus estava querendo falar alguma coisa para ele. Jesus fala: tu me amas mais do que tu amas aos outros? Ele disse sim. Eu te pergunto, você ama Jesus? Você ora só na tua casa? Só no secreto? Você tem vergonha de falar que você pertence a Jesus? Você acha que só você e eu temos problemas? Deus deu o seu Filho por mim e por você. Deus quer que a gente perdoe, porque Jesus perdoou Pedro. E por que quando a gente diz que perdoa, a gente joga na cara da pessoa? Bastou uma briga, você se lembra do que ela fez no passado. Mas eu quero dizer para você, igreja, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e nós nos entregamos de verdade, ninguém pode apontar o dedo para você e falar do seu passado. Porque nós somos nova criatura. Nós somos salvos. Nós não podemos perder a chance de falar do nome de Jesus, do que Ele fez na nossa vida. Nós temos que ter amor. Quando você perdoar, perdoa de verdade. Dá uma segunda chance. Tira do seu coração o acusador, porque o acusador é Satanás. É ele que destrói famílias, é ele que estraga relacionamentos. E nós estamos dormindo. Mas nessa noite eu quero falar para você, o Senhor Jesus está aí de braços abertos, dizendo para você que Ele te ama. A gente sente o amor de Jesus. A gente sente Jesus falar com a gente. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, mas Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece a nossa caminhada, Ele nos levanta, Ele já tem o que nós vamos fazer amanhã. E aqui Ele fala para Pedro apacentar as ovelhas, porque Ele tinha confiança que Pedro
ele iria ser um líder das igrejas. E eu tenho certeza que nessa hora Pedro se encheu de esperança. Pedro amou muito, mas amou demais a Jesus. Ele viveu só 3 anos com Jesus, mas ele foi íntimo. Ele foi íntimo. E você tem sido íntimo? E você tem vergonha de falar de Jesus? Não tenha, porque é com Ele que nós vamos ficar. Quando ele fala aqui, que quando ele era mais novo, ele mesmo se cingia e fazia o que ele queria. E que quando ele ficasse mais velho, alguém ia conduzi-lo, ia cingir e tudo mais. Ele está dizendo que Pedro ia fazer tanto por ele, ia falar tanto do nome dele, que ele iria ser morto. E foi o que aconteceu. Chegou uma hora que Pedro falou tanto de Jesus, que Roma começou a persegui-lo demais, porque ele tinha o dom de falar de Jesus. Ele aprendeu muitas coisas. E aos 67 anos, Pedro foi crucificado. E Pedro aprendeu que quando ele traiu Jesus, e Jesus o perdoou, ele sabia que Jesus era o grande, é o poderoso, e que ele é inigualável, que ele não poderia morrer da mesma forma que Jesus. Foi quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso quer dizer que a gente tem que se humilhar mesmo. Isso quer dizer que nós temos que, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ser mansos de coração. Humildade é a palavra. E nós temos que aprender essa palavra. Porque senão, Jesus vai voltar. E nós vamos ficar. Amem os seus filhos. Cuide da sua família. Não abra mão dos seus filhos por ninguém. Satanás está querendo roubar a nossa família. Não deixe. Não deixe. Enfrente, não tenha medo. Alguém me falou assim: Vera, você não tem medo de ficar pregando? Porque o diabo vai se levantar contra você. E eu disse: não, eu não tenho medo. Se eu cair e eu morrer, eu vou para Jesus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer da minha vida. E eu quero dizer para você: não abra mão da sua família. Não abra mão do seu chamado. Faça como Pedro fez. Pedro se arrependeu e se entregou verdadeiramente. E hoje, nesta noite, eu quero perguntar para você: você quer realmente ser perdoado? Você quer realmente sentir o poder do Espírito Santo? Você quer hoje
Saber que você vai chegar na sua casa e você vai ver um ambiente leve, um ambiente onde o Espírito Santo fala com você em tudo. Se você quer, vem para frente. Irmãos, quando a gente chama as pessoas para virem para frente, é porque Deus está querendo dizer para você: eu vou te dar mais uma chance. Para você que está desesperado, sem força, para continuar o seu caminho, que você não está aguentando mais, mas eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor proverá. Não é da vontade dEle que você fique na caverna. Somos nós que vamos para a caverna sozinhos, porque somos fracos, porque não aprendemos a ser dependente de Deus. Não aceite migalhas do diabo, não. Deus tem o melhor para você, tem o melhor para mim. Saia do seu lugar, saia, vem aqui, olha, nós vamos orar. Você vai sentir que está tudo diferente. O Senhor quer ver você aqui, ó. Aqui, Deus, através do Espírito Santo, Ele quer tocar na tua vida. Ele quer te libertar dos vícios. Saia, não tenha vergonha. Olha, o Senhor te conhece no íntimo. Eu creio que o Senhor está restaurando vidas. Eu preciso crer nisso, porque se eu não crer na restauração, eu não sou filha de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te curar. Deus quer curar você. Dê o primeiro passo. Faça a sua parte. 50% é de Deus, outros 50% é teu. E eu quero te dizer, vamos tirar as escamas dos nossos olhos. Vamos limpar o nosso coração. Vamos deixar que o Espírito Santo tome conta do ministério Hope e que ninguém mais seja egoísta. Que sejamos batizados com o Espírito Santo. Deus maravilhoso. Por favor, levante a sua mão.